Vamos conversar sobre modelagem em 3D com o FreeCAD 1.0. Eu me chamo Kleber Feitosa, sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Piauí e serei seu professor ao longo desse curso. Essa se trata de uma capacitação social promovida pela Feitosa Engenharia e essa primeira aula do primeiro módulo será disponibilizada gratuitamente pelo YouTube da Feitosa Engenharia e, em sequência, as demais aulas estarão disponibilizadas por uma taxa simbólica de R$ 50 no Hotmart. Espero que esse conteúdo seja útil para vocês e possa agregar nos seus empreendimentos futuros. Sem mais delongas, vamos iniciar. O conteúdo que traremos aqui está dividido em 6 módulos. O primeiro deles se trata dos primeiros passos com o CAD. Em seguida, traremos uma introdução ao software que será utilizado, que é o FreeCAD 1.0. Em seguida, teremos a modelagem 3D na prática. No módulo 4, faremos uma introdução à manufatura aditiva, popularmente conhecido como impressão 3D. No módulo 5, faremos então impressão 3D na prática, com os módulos que foram modelados no FreeCAD. E finalmente, no módulo 6, traremos um pouco de perspectiva de mercado, de como adquirir alguma receita disponibilizando para venda os seus modelos. Pois bem, iniciando esse módulo dos primeiros passos com o CAD, é muito importante que conceituemos, né, do que se trata o CAD ou CAD. Então a pergunta a se responder é: o que é o CAD? Se trata de uma sigla para Computer Aided Design, na tradução livre para o português seria desenho assistido por computador, e em minhas palavras, se trata da arte de transformar coordenadas em desenhos técnicos detalhados para uso em projetos de engenharia. E aqui acho que vale trazermos um pouco de contextualização. Nos cursos de engenharia e nos cursos técnicos diversos, nós temos uma disciplina obrigatória de desenho técnico. Nela, a gente usa papel e lápis, como faziam os incas, maias e astecas, há alguns algum tempo atrás, para fazer o desenho de peças, de projetos, de plantas baixas. Ocorre que esse método, por mais seja extremamente importante para que a gente treine nossa visão e nosso pensamento sobre coordenadas e como traduzir isso para representações gráficas, traz consigo também algumas limitações, né, de precisão, de confiabilidade, até de reprodução, né, e arquivamento desses projetos. Imagine você que a gente teria aí uma equipe de diversas pessoas e a gente precisaria diversos profissionais trabalhando em uma obra muito grande, e a gente precisaria disponibilizar para eles projetos, né, designs, para que eles possam desenvolver suas atividades. À mão, isso seria impraticável, né. E aí, há muito tempo atrás, nós teríamos salas gigantescas com diversos profissionais e papéis enormes, vários instrumentos de medição, para que a gente pudesse operacionalizar o desenvolvimento de grandes construções. A tecnologia, o advento da computação e o desenvolvimento de vários softwares trouxeram para a gente a possibilidade de converter isso para o uso, de um computador pessoal, né. E com todas essas benesses de precisão, possibilidade de reprodução e ademais. Então, essa é a origem do CAD, é importante a gente entender, e vamos trazer um pouco de história, para que a gente possa palpar isso, né, dentro de uma linha do tempo. Tudo começa há mais de um século atrás, lá na França, com Alphonse Louis Poitevin, quando ele cria o Blueprint, que foi a primeira tentativa tecnologicamente relevante de reprodução de modelos, né, de designs, em larga escala e com uma certa confiabilidade. Se baseia em um processo físico-químico, uma substância sensível à luz que transferia para um outro papel um determinado desenho. Algo semelhante a cópias de carbono, por exemplo, que a gente usou aí no início desse século. Em 36, no Reino Unido, o Alan Turing ele cria a máquina de Turing. Ah, Infelizmente, ele acaba sendo
condenado pelo governo do Reino Unido à castração química, praticamente uma sentença de morte, né? Porque ele vem a tirar a própria vida em função disso não muito tempo depois, por ser homossexual, que era crime na época. Mas ele trouxe contribuições gigantescas que permitiram a gente evoluir dentro do universo da tecnologia para o que a gente tem até hoje. Inclusive, tiramos daí um aprendizado muito importante, né? Espero que se tire. Em sequência, em 46, nos Estados Unidos, a gente tem os primeiros grandes computadores, como o ENIAC, por exemplo, que tinham dimensões gigantescas, de mais de quarteirão, e funcionavam à base de válvulas, ainda impossíveis de serem de funcionarem com os processos modernos atuais. Ocorre que em 55 popularizou em todo o mundo um dispositivo eletrônico que mudou o jogo. Transistores, eles passam a substituir esses tubos de vácuo, essas válvulas, reduzem absurdamente o tamanho desses computadores, e abrem caminho para que a gente possa, através da computação, trazer um fluxo de desenvolvimento de projetos muito melhor. Percebam que os gaps vão ficando cada vez mais menores, né? Em 59, Dr. P.J. Harnett e D.T. Ross criam o DAC, que é uma primeira sigla para o que viria a se tornar o CAD em seguida. DAC se trata de Design Automated by Computer, e CAD, ou CAD no nosso dia a dia, vem a ser o que já foi apresentado como Computer Aided Design. Finalmente, em 71, o mesmo Dr. P.J. Harnett introduz o Adam, que seria uma evolução dos antecessores, que se trata de Automated Drafting and Machinery, já evoluindo mais ainda esse sistema de coordenadas traduzidas para desenhos em tela. Aqui é importante trazer essa linha do tempo para que a gente entenda do que a gente está falando. A gente está falando de uma tecnologia de menos de 2 séculos atrás, mas que passou a ser possibilitada, né, através dos avanços tecnológicos há pouco mais de 50 anos atrás. Então, de lá para cá, a Autodesk lançou o AutoCAD, que é um dos softwares que a gente mais vê nas disciplinas de CAD na universidade, né? Depois que a gente faz ali o início do desenho técnico, a gente passa para disciplinas hoje voltadas para o desenho já com o computador, mas a gente vai ver que esses softwares, eles ou não são acessíveis para um início de jornada profissional, ou eles trazem consigo algumas limitações que podem ser personalizadas para nossos fluxos. E além disso, existem alternativas. Então, vamos dar um salto grande aí para conhecer quais são as ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado e entender as diferenças entre elas. Então, vamos fazer aqui um comparativo entre as ferramentas de CAD mais presentes hoje no mercado. Começando pelo AutoCAD, já mencionado a Autodesk, ele tem um custo substancial de mais de R$ 7.000 por ano. Sua compatibilidade é muito melhor com o Windows, mas existem versões iCloud e Mac com funcionalidade limitada. Se trata de um software paramétrico, falaremos melhor sobre o que é isso no futuro, mas entendamos que se trata da utilização de parâmetros para guiar o desenho de forma a ter um controle bem melhor e uma precisão bem melhor do design. Não é um software aberto, né? Obviamente, ele é fechado e caro para se ter licença de uso. Ele é extremamente funcional para desenhos 2D, sobretudo, com alguns, algumas features incluídas aí para desenho 3D, mas não é a referência para isso. E tem uma usabilidade muito boa, dado que são softwares, é o software mais utilizado dentro da academia e do mercado. Então, ele é bem otimizado para uso profissional. O Revit
também da Autodesk seria então a solução voltada para o desenvolvimento 3D, já mais caro, quase R$ 11.000 por ano. Ele é exclusivo para o Windows. Ah, se trata de um software também paramétrico, obviamente não open source. Tem mais funcionalidades, ao meu ver, que o CAD, já por ter uma, uma orientação a BIM, e sua usabilidade se torna um pouco menor em relação ao CAD, dado as suas features serem mais complexas. Quando a gente entra já no universo de modelagem 3D para impressão, a gente tem um software dedicado também da Autodesk, que é o Fusion 360, que tem um custo bem menor, né, mas ainda substancial. Também compatibilidade para o Windows, paramétrico, não é aberto, mas já tem funcionalidades mais dedicadas. Então você não vai usar um Fusion, por exemplo, para um design BIM. O SolidWorks, ele é um outro software dedicado para modelagem voltada para impressão. Ele tem uma licença com um custo bem mais acessível, mas para licença comercial, para uso, para modelagens que você pretende vender, ele exige um aporte de $4.000, que é bastante, mais uma assinatura, né, por licença com $1.500 o ano. Também para Windows, também paramétrico, é extremamente funcional e tem uma usabilidade bem guiada a esse universo. Também pode ser utilizado para BIM, a depender do seu fluxo, mas é bastante caro. Ah, Indo para os softwares agora gratuitos, a gente tem o Blender, que pode ser utilizado sem custo, funciona para Windows, para Mac, mas ele é dedicado a um universo de animação, de modelagem 3D para um outro segmento. Então, não se trata, por mais que com plugins você possa fazer isso, mas ele não é nativamente paramétrico, que traz limitações. Se trata de um software aberto, mas que por consequência vai ter uma funcionalidade e uma usabilidade muito comprometida para esse fluxo. Para animação ele é muito bom. E finalmente chegamos ao foco do curso que temos hoje, que é o FreeCAD, que acaba por estar ali no meio termo de unir o útil ao agradável com um custo zero, né? Então ele é disponível para Windows, para Mac, para Linux. Se trata de um software paramétrico, se trata de um software aberto, uma comunidade de desenvolvimento extremamente ativa, e traz aí funcionalidades e usabilidades um pouco menores do que os softwares top de linha do mercado, mas que atendem maravilhosamente às necessidades de um profissional com um pouco mais de tempo para dedicar aí a uma curva de aprendizado, tá? Então, eu quero focar muito nisso. Nós precisamos entender, para qualquer um desses softwares que a gente decidir utilizar, esses 3 pontos muito importantes da definição. Primeiro, eles são baseados em coordenadas, então é muito importante que a gente desenvolva uma habilidade de visualização, no mínimo tridimensional, muito boa, para que a gente possa navegar dentro desse universo matemático. Coordenadas serão, então, pontos, vetores, dentro de um espaço, e nós atribuiremos a cada um desses pontos uma identificação numérica, para que a gente possa daí tirar eventualmente medidas, quantidades e o próprio desenho em si. Então esses desenhos, se a gente vai tratando de um desenho tridimensional, ele vai envolver 3 planos distintos: um plano identificado como XY, um plano identificado como XZ, um plano identificado como YZ. E ao longo de cada um desses planos a gente vai traçar esboços, e esses esboços se converterão então em sólidos ou em projetos que de fato tragam para a gente uma informação útil, né? Afinal de contas, essa é a intenção do CAD, é trazer clareza através da representação gráfica de um projeto complexo, tá bem? E aí percebam que eu imagino, até agora a gente tem utilizado aí algumas palavras que são um pouco técnicas, e é importante que a gente tenha elas
muito claras na nossa cabeça. Um ponto, né, começando pelo mais simples, ele é uma um um uma representação infinitamente singular, não é um círculo, não é uma esfera, não tem essas dimensionalidades, ele é uma coordenada, uma referência. Uma reta, ela pode ser tratada entre 2 pontos, e eu vou precisar de 2 pontos para definir uma reta, hã, ou um ponto e uma angulação e uma distância. E, ela é a dimensionalidade um, é aquela que vai trazer para a gente os primeiros traços de informação útil. A curva, ela é uma reta em um espaço curvado, hã, pode ser, por exemplo, num numa curva de uma rodovia, ela vai ter associada a ela uma angulação, ela vai ter uma uma curva, ela pode ser entendida como uma subseção de um círculo, por exemplo. Ela vai ser importante para a gente em desenhos mais complexos, em furos, ah, em curvas de cabos. E todos esses elementos eles vão estar dispostos em um plano. Nesse plano é onde a gente vai estar distribuindo esses elementos. É possível, quando eu trago do plano para uma estrutura mais complexa de um, de um modelo 3D, ah, que eu tenha ali superfícies, né, que são planos curvados, ou não, mas que trazem uma informação de profundidade, né, ou, ou são mais complexos do que um plano no sentido de não serem regulares. Para que a gente saia do plano e chegue à superfície, uma das técnicas é a extrusão. Quando eu desenho um esboço dentro do plano e projeto ele em um outro eixo. Por exemplo, eu posso desenhar um quadrado num plano XY e a técnica de extrudar, de projetar ele ao longo de um eixo Z, vai produzir um sólido que é um cubo ou um paralelepípedo. E esse projetar a gente dá o nome de extrusão. É possível que superfícies elas sejam construídas através de meshes, que são um conjunto de pontos e linhas que se convertem em elementos geométricos como triângulos, hexágonos, e que são então usados para definir uma determinada região no espaço. Então a superfície é o que a gente tem ao final, mas eu posso usar de um tecido que envolve uma superfície, bem mais simplificado, para trazer informações importantes dessa superfície que eu possa converter em um outro software, em um outro momento, em, ah, em uma outra superfície, trazendo assim uma replicabilidade, facilitando uma edição dessa superfície. Então imagine o mesh como um tecido que eu coloco por sobre uma superfície que traz diversas informações úteis, mas em uma versão ah, bem menos pesada dessa superfície. O sketch é justamente o esboço que a gente vai usar para, em combinação com o plano, trazer à tona elementos tridimensionais. Eu posso, em um processo de brainstorming ou no início, criar o, um rascunho, né, ah, do desenho que eu quero fazer, sem toda a necessidade de atenção milimétrica aos detalhes, ah, em um draft, tá? Que seria, a gente pode tratar aqui como um rascunho do desenho final. Mas eventualmente esses desenhos vão ficando mais complicados e muitas variáveis elas vão ficar, ah, se a gente não tiver cuidado, dispersas. Então, a técnica de utilizar planilhas para organização dessas variáveis e para cálculos
de informações que são indiretamente retiradas desses, dessas variáveis, elas agregam bastante a gente. Então a gente vai entender, e existe isso dentro de todas as ferramentas de CAD, alguns mais fáceis, outros mais difíceis de acessar, a figura de planilhas para a organização dessas variáveis. Essas variáveis, elas não são quaisquer variáveis. A intenção de usar variáveis é parametrizar, trazer parâmetros úteis e o mínimo de parâmetros possíveis, para que a gente não tenha um exagero de uma quantidade de parâmetros gigantesca, e a gente não tire dali, por exemplo, uma facilidade de edição no futuro, onde a nossa peça passe por um lançamento de uma nova versão. E finalmente, as restrições, elas se complementam à parametrização para permitir travamentos, né, importantes. Quando a gente tem um projeto muito grande, um modelo muito grande, você pode precisar fazer inúmeras manipulações nesse modelo, e se você não restringir ele com determinada técnica, é possível que uma edição futura ela seja impossibilitada por você não conseguir mais se organizar e se localizar dentro daquele projeto. Uma vez que a gente tenha todos esses elementos combinados em uma sequência lógica, nós seremos capazes de gerar um projeto. E esse projeto ele vai trazer informações importantes de uma produção, de uma construção futura. Então vamos mostrar aqui uma demonstração simples. Essa é a interface do FreeCAD e a gente pode iniciar um esboço dentro de um corpo e nele traçar retas, né? Identificando pontos e traçando retas. Percebam que não necessariamente eu preciso me importar com as dimensões inicialmente, porque eu vou aplicar restrições que serão então utilizadas para definir qual o tamanho, qual a dimensão daquele determinado segmento. Então, inicialmente eu desenho com uma liberdade, como se eu estivesse fazendo um draft, e em seguida eu posso incluir coordenadas, sejam elas parametrizadas, ou seja, identificadas com uma variável, ou de forma livre, como eu estou fazendo aqui na demonstração. Percebam que a gente tem vários ambientes dentro da interface. Não se preocupe que a gente vai tratar eles de forma bem isolada depois, para que não fique perdido com tanta coisa. Mas vejam que eu consigo revolucionar aquele desenho em 2D para um sólido de uma forma extremamente rápida. E aí a gente consegue já ter uma peça simples em pouquíssimos segundos usando a interface do FreeCAD. Tá? Mas essas peças simples elas não são a única coisa que a gente consegue fazer com essa ferramenta. Nós podemos evoluir isso usando técnicas dentro da engenharia para coisas bem mais interessantes. Um dos pontos essenciais para a gente desbloquear essa habilidade é entender os formatos que existem disponíveis, porque cada um deles vai trazer aí coordenadas especializadas para uma determinada finalidade. Então, se a gente for tratar, por exemplo, de impressão 3D, de manufatura aditiva, nós vamos ter um formato voltado para o conjunto de coordenadas que o nosso usuário vai precisar andar durante a produção da peça. A gente vai ter a própria peça em si, a gente vai ter o conjunto de configuração daquela peça, cada um deles compactado dentro desses formatos. CEP, IGS, SAT, 3MF, STL são exemplos. Isso vai gerar uma geometria com sólidos exatos. Nesses formatos são os mais comuns, o NURBS e o BRAP. Aqui a gente vai ter uma característica por causa desse mercado, dessa necessidade de uma alta precisão dimensional. Eu vou precisar manter um certo formato analítico do meu modelo, e ele é ótimo para ferramentas de corte, como CNCs, impressão 3D ou CAM. Qual software eu vou escolher para fazer isso? Eu posso usar o SolidWorks, eu posso usar o Fusion 360, que foram apresentados, o Inventor, que não foi apresentado,
e o FreeCAD também. Então, manufatura aditiva é das possibilidades para uso do FreeCAD. A animação 3D, ele já tem outros formatos. Então, aqui já é uma outra intenção de uso da modelagem, e perceba que aqui a gente vai ter a FBX, OBJ, GLTF, GLB. Alguns desses eles são intercambiáveis, então eu posso converter eles através de técnicas como o uso do mesh, por exemplo, para uma manufatura aditiva. Posso pegar um OBJ, por exemplo, e transformar ele em STL e depois em STEP. Mas a intenção aqui é ser um sólido leve para ser transformado em uma animação. Então, aqui basicamente nós vamos ter as malhas poligonais, são os meshes que comentamos há pouco. A geometria aqui já vai ser otimizada para renderização, então a intenção não é uma alta precisão. A gente vai ter uma presença muito forte de texturas, rigging, animação, mas a intenção é ser leve para que os motores gráficos eles renderizem. Softwares típicos aqui são o Blender, né? Unreal, Unity para jogos, por exemplo, mas percebam que o FreeCAD aqui já não é, por mais que ele permita certas funcionalidades para esse universo, já não é a melhor alternativa. E para BIM, né, para Building Information Modeling, que é a técnica mais moderna de projetos de engenharia, como prédios, como instalações elétricas, aqui a gente vai ter muito forte a presença do IFC, que é o padrão de formato dessa indústria, mas a gente vai ter também formatos específicos e que são presos a determinados softwares que só esses softwares vão poder ler, como o RVT para o Revit, o DWG, o DXF para o AutoCAD. E alguns desses softwares podem ser, desses formatos eles podem ser convertidos para outros ou não. Mas o IFC, por ser padrão de todos, ele vai ser possível de ser exportado de qualquer software. Então você pode trazer, por exemplo, fazer um modelo no Revit, exportar ele em IFC e ler ele no FreeCAD, por exemplo. Aqui a intenção é ter sólidos paramétricos com dados semânticos muito bem definidos, né, para que seja utilizado no fluxo de trabalho de uma construção, de um projeto. O mais importante é que a gente tenha características construtivas e prioridades muito bem definidas, com estrutura hierárquica, com elementos, níveis, sistemas também fácil de navegar, e que seja possível eu ter um intercambiar aí entre softwares dentro de um mesmo ecossistema. O Revit, o ArchiCAD são exemplos, o AutoCAD aqui também poderia ser usado com um pouco mais de dificuldade. O Blender ele tem um plugin que é o Blender Beam voltado para isso, e o Allplan também é um exemplo de software, mas nós utilizaremos o FreeCAD, que traz funcionalidades muito boas dentro desse universo. Então, temos a manufatura aditiva como uma possibilidade de uso do FreeCAD e também o BIM, e são esses dois tópicos que a gente vai abordar ao longo do curso. Ok, vamos fazer um último comparativo aqui, só para a gente combinar esse entendimento que a gente teve agora sobre os formatos e sobre o vocabulário, de novo para os softwares que a gente comentou um pouco antes. Então, o AutoCAD ele exporta em DWG, em DXF, em FBX, STL, OBG, 3ds, DNG. São formatos que podem ser utilizados eventualmente para uma modelagem 3D. Ele tem uma opção de exportação de FC, como todo software precisa ter, mas essa não é a ideia do AutoCAD. A ideia do AutoCAD e de todos os softwares da Autodesk é exportar em seus formatos nativos, né? A geometria aqui é com meshes e sólidos simples, mas o FC exportado ele exporta geometrias e camadas, mas ele não traz uma estrutura BIM completa. Então não é fácil de usar ele. O Revit, do mesmo jeito, ele tem seu formato padrão, que é o RVT. Aqui ele já traz um formato IFC um pouco mais organizado pela estrutura de arquivos do Revit já ser pensado em ser BIM, né? Então ele tem um suporte ao IFC 2x3 e o 4, que são mapeáveis. Eu trago sólidos paramétricos e superfícies. Ele
tem aí uma interoperabilidade BIM, né? Se você já usa Revit, você pode exportar um IFC dele com uma boa qualidade e trazer para outras ferramentas. E aí você consegue configurar também muito bem essa exportação. O Fusion não exporta IFC diretamente, mas tem um plugin, traz sólidos NURBS e BREP. A intenção é ser para manufatura aditiva, né, para impressão 3D, não para BIM. SolidWorks, ele tem um IFC exportável por um add-in, com conversão intermediária, mas por não ser nativo, traz as limitações características. Tem as sólidos paramétricos, mas não traz a semântica completa. Blender, ele exporta IFC 2x3 IFC 4 pelo OpenShell. Vem os dashes e os dados bem anexados. Não é nativo, mas ele traz aí uma boa utilização de propriedades e hierarquias, caso você vá modelar no Revit, no Blender e exportar. E o nosso queridinho aqui, ele vai conseguir liberar para a gente exportáveis em STEP diretamente para impressão 3D, e também vai ter o IFC com 2x3 e 4, trazendo sólidos BRAP e superfícies com uma excelente interoperabilidade BIM, e também com uma possibilidade de configuração e precisão ótimas para a indústria. Por que é que isso é importante? Por que é que eu estou batendo tanto na tecla do IFC? Porque existem tecnologias atuais que são extremamente bem-vindas para quem trabalha com construção e engenharia. De novo, há um tempo atrás, trazendo o aspecto do histórico, que a gente tinha dificuldade para produzir projetos em papel e depois isso se tornou facilitado para profissionais em computador. Os nossos clientes, os nossos stakeholders, as pessoas ou os nossos próprios prestadores de serviço da indústria da construção, eles nem sempre vão ter um supercomputador extremamente potente para fazer a leitura desses projetos complexos. Ou não vão ter, não vai ser tão simples, por exemplo, distribuir um grande projeto num ambiente de construção para navegação das informações daquele projeto. Ou mesmo o nosso cliente ele não vai querer isso, ele vai querer uma facilidade de acesso ao que você desenvolveu. Então, a gente está vivendo um momento muito bom em que tecnologias como a desenvolvida pela Data Open Engine trazem opções de compartilhamento. Veja só qual é o problema agora. De compartilhamento de modelos complexos em um formato leve e que pode ser renderizado em qualquer navegador, inclusive em dispositivos móveis. Então, prevejo, né, em um futuro próximo, a disseminação de plantas, modelos, projetos em navegadores, em sites, em links, para clientes informando, olha, fiz aqui seu projeto e o cliente pode navegar ali no próprio smartphone ou no computador, sem necessidade de grandes configurações, por esse modelo de forma muito fluida. Tá? Eu vou dar um exemplo. Esse daqui é uma modelagem feita com o Revit, exportada em IFC e com já algumas informações de modelagem de sistemas elétricos. Isso daqui foi renderizado no navegador, no, num localhost, mas no Safari. Então veja, a gente consegue navegar por ele de forma extremamente simples, um cliente consegue fazer isso de forma extremamente simples. Conseguimos incluir, por exemplo, o projeto elétrico, dar uma transparência a ele, navegar pelas instalações e mostrar, discutir com o cliente ou apresentar para ele soluções que ele vai estar utilizando ali na sua casa e ele pode revisitar isso quando quiser, sem necessidade de de um agendamento, de um setup muito complexo. Então isso daqui já é realidade.
e a gente vai poder exportar, importar e incluir nos nossos navegadores esse tipo de projeto também desenvolvido no FreeCAD. Essa foi nossa primeira aula, nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado. O curso completo ele está disponível no Hotmart. A gente estará upando aí as próximas aulas ao longo dos próximos dias. A aula 2 ela já está disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo. E me ajudaria muito. Espero que ajude muito vocês se nos encontrarmos por lá. Grandíssimo abraço e nos vemos na próxima aula.